Marina, Marina Santos? A voz grave fez Marina congelar no meio do salão do Copacabana Palace. Ela estava ajustando os últimos detalhes do buffet quando ouviu seu nome sendo pronunciado com aquela entonação familiar que a assombrava há 8 anos. Oi, Rafael. Ela se virou lentamente, tentando manter a compostura profissional. Parabéns pelo noivado. Rafael Monteiro estava ainda mais bonito do que ela lembrava. O terno impecável destacava sua postura confiante, mas os olhos verdes continuavam os mesmos, aqueles que ela conhecia tão bem. Você está linda, ele murmurou, ignorando o parabéns. Não sabia que você tinha uma empresa de buffet. Muita coisa mudou em 8 anos. Marina cruzou os braços, criando uma barreira invisível entre eles. Preciso voltar ao trabalho. Seus convidados estão esperando. Marina, espera. Mãe, onde você quer que a gente coloque as sobremesas? A voz infantil cortou a tensão. 2 meninos idênticos de 7 anos se aproximaram carregando bandejas de docinhos. Rafael sentiu o ar escapar dos pulmões. Os garotos tinham seus olhos, exatamente seus olhos verdes, o mesmo formato do rosto, o mesmo cabelo rebelde que nunca ficava no lugar. Coloquem ali na mesa do canto, meus amores. Marina falou rapidamente, tentando afastar os meninos. João, Pedro, vão ajudar a tia Cláudia na cozinha. Tá bom, mãe. Os 2 correram na direção que ela indicou. Rafael ficou paralisado. Marina? Não. Ela balançou a cabeça. Não aqui. Não hoje. Eles são meus filhos. Eles são meus filhos. Marina falou baixo, mas com firmeza. Você fez sua escolha há 8 anos. Eu não sabia. Claro que não sabia. Você estava muito ocupado construindo sua vida perfeita. Ela gesticulou para o salão lotado de pessoas elegantes. E conseguiu. Parabéns. Rafael passou a mão pelos cabelos, um gesto que Marina conhecia bem. Ele sempre fazia isso quando estava nervoso. Querido, aqui está você. Uma mulher alta e elegante se aproximou, passando o braço pelo de Rafael. Estou procurando você por toda parte. Os convidados querem fazer um brinde. Isabela Ferreira era tudo que Marina não era. Sofisticada, bem vestida, com aquela confiança que só o dinheiro pode comprar. Ela olhou para Marina com educada indiferença. Esta é a chefe responsável pelo buffet, Rafael explicou com a voz tensa. Ah, que bom conhecê-la. Isabela sorriu de forma mecânica. Está tudo delicioso. Rafael, vamos? Papai quer apresentar você para o senador. Já vou. Rafael não tirava os olhos de Marina. Só mais 1 minuto. Não precisa, Marina interrompeu. Já conversamos tudo o que precisávamos. Tenham uma boa festa. Ela se afastou rapidamente, mas Rafael a seguiu com o olhar. Viu quando ela se aproximou dos meninos, quando passou a mão carinhosa no cabelo de um deles, quando os 3 se abraçaram rapidamente antes de voltarem ao trabalho. Rafael? Isabela o chamou com impaciência. Você vem ou não? Ele balançou a cabeça, tentando voltar à realidade. Desculpa, vamos. Durante o resto da noite, Rafael tentou se concentrar nos cumprimentos, nos brindes, nos planos para o casamento. Mas seus olhos procuravam Marina pelo salão, observando como ela comandava sua equipe com eficiência, como sorria para os garçons, como verificava cada detalhe, e principalmente como os 2 meninos a seguiam com adoração. Você está estranho hoje, Isabela comentou quando estavam sozinhos por um momento. Aconteceu alguma coisa? Não, está tudo bem. Rafael forçou um sorriso. Só cansado. Bom, depois do casamento você pode descansar. Já pensei na lua de mel. Que tal a França? Ou a Itália? Rafael concordou com um aceno, mas sua mente estava longe. Estava calculando datas, lembrando-se de quando foi embora para Londres, quando foi a última vez que viu Marina, 8 anos atrás, e os meninos tinham 7 anos. Quando a festa estava acabando, ele procurou Marina novamente. A encontrou supervisionando a limpeza, os meninos dormindo em cadeiras próximas. Marina. Eles se cansaram, ela disse sem olhar para ele. Trabalho pesado para crianças. Preciso conversar com você. Não temos nada para conversar. Você sabe que temos sim. Rafael se aproximou. Eles são meus filhos, não são? Marina finalmente o encarou. Você quer mesmo ter essa conversa aqui? Agora? No dia do seu noivado? Eu preciso saber. Você precisa saber de quê? Se eles são seus? Se eu tentei te procurar?
Se passei 9 meses esperando uma ligação sua, a voz dela tremeu ligeiramente. Ou se criei 2 meninos sozinha enquanto você estava construindo seu império. Rafael não respondeu. Não conseguia. Vá embora, Rafael. Volta para sua noiva, para sua vida perfeita. Deixa a gente em paz. Marina pegou João no colo e acordou Pedro gentilmente. Vamos, meu amor, vamos para casa. Rafael ficou parado, vendo sua família desconhecida desaparecer pela porta do hotel. Preciso de todas as informações sobre Marina Santos. Tudo o que conseguir encontrar. Carlos Mendes, o investigador particular, anotou o nome em seu bloco. Alguma coisa específica? Filhos. Quero saber sobre os filhos dela. Rafael estava no escritório às 7 da manhã, 2 semanas depois do noivado. Não conseguia dormir direito desde aquela noite. Entendi. Quanto tempo tenho? O mais rápido possível. Rafael passou os dias seguintes tentando manter a normalidade. Reuniões com investidores, almoços com Isabela, discussões sobre o casamento. Mas sua mente estava sempre em outro lugar. Você anda muito distraído, Isabela comentou durante o jantar no Fazano. Está preocupado com alguma coisa da empresa? Só uns projetos novos. Rafael mexeu na comida sem apetite. Nada demais. Que bom, porque preciso da sua opinião sobre as flores. Estou pensando em rosas brancas ou orquídeas para a decoração da igreja. Tanto faz. Isabela pausou. Tanto faz, Rafael. É o nosso casamento. Desculpa, orquídeas estão ótimas. Você nem está me escutando. Ela suspirou. Olha, se tem alguma coisa te incomodando, você pode me contar. Rafael a olhou. Isabela era bonita, inteligente, vinha de uma boa família. Era tudo o que ele achava que queria. Mas quando tentava imaginar os próximos 50 anos ao lado dela, sentia um vazio estranho. Está tudo bem, ele mentiu. 3 dias depois, Carlos ligou. Tenho as informações que você pediu. Posso passar no seu escritório? Rafael cancelou todas as reuniões da tarde. Marina Santos, 30 anos, formada em gastronomia pelo Senac. Carlos leu de suas anotações. Dona da empresa Sabores da Marina há 5 anos. Tem uma cozinha industrial em Pinheiros e faz eventos para a alta sociedade paulistana. E os filhos? João Santos e Pedro Santos, gêmeos, 7 anos. Nasceram em 15 de março de 2018. Rafael fez as contas rapidamente. Marina engravidou em junho de 2017. Ele foi para Londres em setembro de 2017. Pai registrado? Nome do pai não consta na certidão. Rafael encostou na cadeira. Mais alguma coisa? Ela mora num apartamento em Vila Madalena. Os meninos estudam na escola São Francisco. Vida bem simples, mas organizada. Ela tem uma reputação excelente no mercado, pagamentos em dia, funcionários que gostam dela. Obrigado, Carlos. Posso perguntar por que o interesse? Rafael não respondeu. Depois que o investigador saiu, ficou sozinho no escritório, olhando pela janela os prédios de São Paulo. Lembrou do dia que terminou com Marina, 8 anos atrás. Ela estava chorando, implorando para ele não ir embora. É só 1 ano, Rafa. Você não pode fazer o MBA aqui mesmo? Marina, essa é a chance da minha vida. A bolsa em Londres, o programa internacional. Quando eu voltar, a gente pode... Pode o quê? Você vai me esperar? Vai voltar para mim? Ele não tinha respondido. Não porque não quisesse, mas porque sabia que Londres era só o começo. Tinha planos maiores, sonhos que não cabiam na vida simples que levava com Marina. Você vai encontrar alguém melhor, ele tinha dito. Eu não quero alguém melhor. Eu quero você. Mas ele foi mesmo assim. E quando chegou em Londres, estava tão envolvido com as aulas, os projetos, a vida nova, que não ligou para ela por semanas. Quando finalmente tentou, o número não funcionava mais. Tentou procurá-la no Facebook, mas ela tinha deletado a conta. Perguntou para amigos em comum, mas ninguém sabia de nada. Depois de alguns meses, parou de procurar. Achou que era melhor assim. Um corte limpo. Agora descobria que ela tinha tentado falar com ele. Que estava grávida, que criou 2 filhos sozinha. Rafael pegou o celular e digitou Sabores da Marina no Google. Encontrou o site da empresa, algumas fotos dos eventos, uma entrevista que Marina deu para uma revista de gastronomia. Na foto, ela sorria segurando um prato elaborado,
Estava mais madura, mais confiante, mas ainda era a Marina que ele conhecia. Comecei a empresa quando meus filhos eram bebês. Ela dizia na entrevista. Foi difícil no começo, trabalhava de casa, fazia tudo sozinha, mas sempre soube que queria dar a eles uma vida melhor. Rafael fechou o laptop e decidiu que precisava vê-la novamente. No sábado seguinte, foi até o mercado municipal. Tinha visto no Instagram da empresa que Marina estaria lá escolhendo ingredientes para um evento. A encontrou na barraca de peixes, negociando com o vendedor. 2 quilos de salmão bem fresquinho, ela falava. É para um jantar importante hoje à noite. Marina. Ela se virou e o viu. Seu rosto se fechou imediatamente. O que você quer, Rafael? Conversar. Não temos nada para conversar. Temos sim, você sabe que temos. O vendedor olhava curioso para os dois. Marina pagou o peixe e se afastou, Rafael a seguindo. Para de me seguir. Eles são meus filhos. Marina parou bruscamente no meio do corredor. Agora eles são seus filhos? Onde você estava quando eu descobri que estava grávida? Onde estava quando eles nasceram? Quando tiveram febre? Quando aprenderam a andar? Quando começaram a falar? Eu não sabia. Claro que não sabia. Você mudou de número quando foi para Londres. Quando consegui seu novo contato, você já estava com uma vida nova, postando fotos de festas, de viagens, de outras mulheres. Ela respirou fundo. Decidi que não ia implorar por migalhas da sua atenção. Marina, me deixa explicar. Explicar o quê? Que você me abandonou? Que escolheu sua carreira? Isso eu já sabia. Ela balançou a cabeça. Eu criei 2 meninos maravilhosos sem você. Eles não precisam de um pai que só aparece quando é conveniente. Não é assim? É sim. Você tem uma noiva, uma vida organizada. Por que quer complicar tudo agora? Rafael não soube o que responder. Marina pegou suas compras e se afastou. Deixa a gente em paz, Rafael, pelo bem de todo mundo. Ele ficou parado, vendo ela desaparecer entre as pessoas no mercado. Mas sabia que não conseguiria deixar para lá. Não agora que sabia a verdade. Eu quero um teste de DNA. Marina quase derrubou a xícara de café. Estava na cozinha industrial da empresa, preparando o cardápio para um evento, quando Rafael apareceu. Como você entrou aqui? Falei com sua funcionária que era sobre um orçamento. Rafael fechou a porta atrás de si. Marina, eu preciso ter certeza. Certeza de quê? Você acha que eu mentiria sobre uma coisa dessas? Não é isso. Eu só preciso saber oficialmente. Marina largou a faca que estava usando para cortar legumes. Sabe o que mais me impressiona? Você desaparece por 8 anos e agora quer chegar aqui fazendo exigências. Não é exigência. É um direito meu. Direito? Marina riu sem humor. Você abriu mão de qualquer direito no dia que foi embora. Eu não sabia que você estava grávida. Porque você não quis saber, mudou de número, sumiu do mundo. O que eu ia fazer? Contratar um detetive para te encontrar. Rafael passou a mão pelos cabelos. Tinha ensaiado essa conversa 1000 vezes, mas na prática era muito mais difícil. Marina, eu sei que cometi erros, mas agora que sei dos meninos, quero fazer a coisa certa. A coisa certa seria ter ficado 8 anos atrás. Eu não posso voltar no tempo, mas posso estar presente agora. Você vai se casar em 2 meses. Isso é problema meu. Marina o encarou. Não é não. Porque se você quer fazer parte da vida dos meus filhos, eu preciso saber que tipo de homem você é. E até agora, só vi alguém que abandona as pessoas quando fica difícil. Rafael respirou fundo. Se você não aceitar fazer o teste por bem, vou ter que entrar na justiça. Você está me ameaçando? Estou dizendo que tenho direitos. Marina ficou em silêncio por um longo momento. Depois suspirou. Está bem, mas tem condições. Quais? Você não chega perto dos meninos até sair o resultado. E depois, se der positivo, a gente conversa sobre como vai ser. Mas nos meus termos. Tudo bem. 1 semana depois, Rafael estava no laboratório, nervoso como nunca esteve na vida. O exame era simples, só uma coleta de saliva, mas representava uma mudança definitiva em tudo. Marina chegou com os gêmeos alguns minutos depois. João e Pedro estavam curiosos, fazendo perguntas sobre o exame que a mãe disse que precisavam fazer. É como quando a gente vai no médico? Pedro perguntou.
Mais ou menos, meu amor. Só vão passar um cotonete na sua boca. Rafael os observou em silêncio. João era mais quieto, ficava próximo de Marina o tempo todo. Pedro era mais esperto, olhava tudo ao redor com curiosidade. Quando chamaram o nome deles, Marina segurou as mãos dos meninos. Vocês vão ficar bem, é rapidinho. Rafael quis dizer alguma coisa, mas Marina não o olhou nem uma vez durante todo o processo. Os resultados sairiam em uma semana. Rafael passou os 7 dias mais longos da sua vida tentando se concentrar no trabalho e nos preparativos do casamento. Isabela estava cada vez mais animada, mostrando fotos do vestido, falando sobre a lua de mel, organizando os últimos detalhes. Pensei em fazer uma festa só para as mulheres antes do casamento, ela disse durante o jantar. Que tal no final do mês? Ótimo, Rafael respondeu automaticamente. Você nem está me escutando. Desculpa, estou pensando num projeto novo. Rafael, você anda muito estranho ultimamente. Tem certeza que está tudo bem? Ele a olhou. Isabela era uma mulher inteligente. Mais cedo ou mais tarde ela ia descobrir o que estava acontecendo. Está sim, só estresse do trabalho. Na sexta-feira o laboratório ligou. Os resultados estavam prontos. Rafael chegou lá antes de Marina. Recebeu o envelope lacrado, mas não teve coragem de abrir sozinho. Esperou ela chegar. Marina entrou no laboratório com o rosto tenso. Chegaram? Acabei de pegar. Rafael mostrou o envelope. Quer que eu abra? Abre logo. Ele rasgou o lacre com mãos trêmulas. Leu o resultado em silêncio primeiro. E então? Marina perguntou. 99,9% de compatibilidade. Rafael levantou os olhos para ela. Eles são meus filhos. Marina encostou na parede. Mesmo sabendo o resultado de antemão, ouvir oficialmente era diferente. Pronto. Agora você sabe. Ela se virou para sair. Marina, espera. O que você quer, Rafael? Quero conhecer meus filhos, de verdade. Eles não te conhecem. Para eles, você é só um estranho. Então me deixa mudar isso. Marina o estudou por um longo momento. Uma vez por semana, 2 horas, e eu vou estar presente. Tudo bem. E Rafael? Se você magoar eles, se criar expectativas e depois desaparecer de novo, eu juro que você nunca mais vai vê-los. Não vou magoar ninguém. É melhor mesmo, porque agora eles têm uma mãe que os protege. Ela saiu do laboratório, deixando Rafael sozinho com o papel nas mãos. Pela primeira vez em 8 anos, ele era oficialmente pai. Agora só precisava descobrir como ser um. Eu sei sobre os meninos. Rafael congelou com o garfo no ar. Isabela estava sentada do outro lado da mesa do restaurante, com uma expressão gelada que ele nunca tinha visto antes. Do que você está falando? Não me trata como idiota, Rafael. Ela abriu a bolsa e tirou algumas fotos. Você é a chefe do nosso noivado e 2 crianças no Parque Ibirapuera. Vocês parecem bem íntimos para desconhecidos. Rafael olhou as fotos. Mostravam ele empurrando Pedro no balanço, enquanto João e Marina assistiam rindo. Tinha sido no último sábado, o 3º encontro com os meninos. Isabela... São seus filhos, não são? Ela guardou as fotos calmamente. A semelhança é óbvia. Rafael não respondeu. Não adiantava mentir. Há quanto tempo você sabe? Algumas semanas. E não achou necessário me contar? Não era uma pergunta. Eu estava tentando entender a situação primeiro. Entender o quê? Você tem 2 filhos com sua ex-namorada. Parece bem claro para mim. O garçom se aproximou para perguntar se queriam sobremesa. Isabela o dispensou com um gesto. Qual é o plano agora? Ela perguntou quando ficaram sozinhos. Que plano? Rafael, eu não nasci ontem. Você quer ser pai deles, óbvio. A pergunta é como isso afeta nosso casamento. Rafael a estudou. Isabela estava calma demais, controlada demais. Você não está brava? Estou decepcionada, mas não surpresa. Ela bebeu um gole de vinho. Homens sempre têm segredos do passado. A questão é como lidar com eles. E como você quer lidar? Simples. Você assume a responsabilidade financeira pelas crianças, mas mantém distância. Visitas esporádicas, presentes no aniversário, essas coisas. Nada que interfira na nossa vida. Rafael não acreditou no que ouviu. Você está falando dos meus filhos. Estou falando da nossa realidade.
Você acha que eu vou aceitar que seus bastardos façam parte da nossa família? Não chama eles assim. É o que eles são, Rafael. Filhos fora do casamento. Isabela se inclinou para a frente. Olha, eu entendo que você se sinta obrigado a ajudar, mas temos uma reputação a manter, uma vida social. Não podemos simplesmente incorporar 2 crianças do nada. Eles são meus filhos, Isabela. E eu vou ser sua esposa. Quem tem prioridade? Rafael ficou em silêncio. Nas últimas semanas tinha passado os melhores momentos da sua vida adulta com João e Pedro. Ensinou Pedro a jogar videogame, ajudou João com o dever de matemática, assistiu eles jogarem futebol na escola. Eram meninos incríveis, educados, inteligentes, engraçados e claramente carentes de uma figura paterna. Eu preciso pensar. Não tem muito o que pensar. Isabela terminou o vinho. É assim ou não é? Você escolhe. Naquela noite, Rafael não conseguiu dormir. Ficou na varanda do apartamento, olhando a cidade, pensando na conversa com Isabela. No sábado seguinte, foi encontrar Marina e os meninos como combinado. Eles foram ao shopping, almoçaram no McDonald's, assistiram um filme. Coisas simples que Rafael nunca tinha feito. Você está quieto hoje, Marina comentou enquanto os meninos brincavam no parquinho. Só cansado. Rafael, posso te perguntar uma coisa? Claro. O que você quer de verdade, com eles, digo. Rafael observou João e Pedro na gangorra. Quero ser pai deles. E sua noiva? Como ela se sente sobre isso? Rafael não respondeu imediatamente. Ela não sabe, né? Marina suspirou. Rafael, você não pode viver uma vida dupla para sempre. Eu sei. Os meninos estão se apegando a você. Se você não tem certeza do que quer, é melhor parar agora. Eu tenho certeza. Então conta para ela. Naquela noite, Rafael jantar com seus pais. Antônio e Carmen Monteiro ainda não sabiam sobre os netos. Como andam os preparativos do casamento? Carmen perguntou. Bem, Isabela está cuidando de tudo. Ela é uma menina organizada, Antônio disse. Vai ser uma boa esposa. Rafael respirou fundo. Pai, mãe, preciso contar uma coisa para vocês. Contou tudo. A reencontro com Marina, os meninos, o teste de DNA. Seus pais ouviram em silêncio. Meu Deus, Rafael, Carmen murmurou. Netos. Tenho netos. Como eles são? Antônio perguntou mais prático. São perfeitos, inteligentes, educados. A Marina fez um trabalho incrível. E a Isabela? Carmen perguntou. Ela quer que eu mantenha distância deles. Bem, Antônio disse depois de um momento. Ela tem direito de não querer enteados. Mas são meus filhos. E ela vai ser sua esposa, Carmen disse suavemente. Rafael, você precisa decidir o que é mais importante. No domingo, Rafael estava no apartamento quando a campainha tocou. Era seu porteiro. Doutor Rafael, tem uma senhora aqui embaixo com 2 crianças. Diz que é a Marina. Pode mandar subir. Alguns minutos depois, Marina bateu na porta com João e Pedro ao lado. Aconteceu alguma coisa? Rafael perguntou preocupado. Aconteceu sim. Marina entrou no apartamento, os meninos explorando tudo com curiosidade. Recebi uma visita hoje de manhã. 2 advogados. Advogados? Da família da sua noiva, com uma proposta muito interessante. Marina tirou uns papéis da bolsa. Querem me pagar para desaparecer com as crianças, mudar de cidade, nunca mais procurar você. Rafael pegou os documentos. Era uma oferta de R$200 mil em troca do desaparecimento permanente de Marina e os meninos. Isso é loucura. É, mas não é a parte mais interessante. Marina o encarou. A parte interessante é que se eu não aceitar, eles vão questionar minha capacidade como mãe na justiça. Vão alegar que sou uma influência negativa nas crianças por ter me envolvido com um homem comprometido. Rafael amassou os papéis. Isabela não pode fazer isso. Pode sim, e vai fazer. Marina pegou os meninos pela mão. Então eu vim aqui para você decidir de uma vez. Ou você fica com sua noiva perfeita e esquece que a gente existe. Ou você assume de verdade que quer ser pai dos seus filhos. Marina, não tem meio termo, Rafael. Porque eu não vou viver sendo ameaçada pelo resto da vida. E não vou deixar meus filhos passarem por isso. Papai, por que a mamãe está triste?
Pedro perguntou, chamando Rafael de papai pela primeira vez. Rafael se ajoelhou na frente do menino. A mamãe não está triste, campeão. Ela só está preocupada. Com o quê? Rafael olhou para Marina, depois para João e Pedro. Com nada que vocês precisem se preocupar. Depois que Marina e os meninos foram embora, Rafael ligou para Isabela. Preciso falar com você. Agora. Você perdeu completamente o juízo? Isabela estava na sala do apartamento dela, ainda de roupão, segurando uma xícara de café. Eram 8 da manhã de segunda-feira, e Rafael tinha aparecido sem avisar. Manda seus advogados recuarem, agora. Não sei do que você está falando. Isabela, para com isso. Você ameaçou a Marina e meus filhos. Eu ofereci uma solução civilizada para um problema. Ela se sentou calmamente. 200 mil reais é uma quantia generosa. Você não pode comprar pessoas. Posso sim, e geralmente funciona. Isabela bebeu o café sem pressa. Mas pelo visto sua ex-namoradinha tem pretensões maiores. Ela não quer dinheiro. Ela quer proteger os filhos dela. Nossos filhos, não é? Porque agora são nossos, Isabela riu. Rafael, você está sendo ridículo. Você conhece essas crianças há o quê? Um mês? E já quer reorganizar sua vida inteira por causa deles? Eles são meus filhos. Biologicamente, talvez. Mas você não é pai deles. Pai é quem cria, quem está presente. Você é só um doador de esperma que apareceu 8 anos depois. Rafael sentiu uma raiva fria subindo pelo peito. Não fala assim dos meus filhos. Vou falar como quiser, porque você precisa escolher. Isabela se levantou. Ou é eles, ou sou eu. Não tem meio termo. Por que tem que ser assim? Porque eu não vou dividir meu marido com a ex-namorada dele e 2 moleques. Você acha que eu vou aceitar eles no nosso casamento? Nas nossas festas? Vou fingir que são minha família? Você não precisa fingir nada. Só precisa respeitar que eles existem. Eu respeito. Por isso ofereci uma solução. Eles ficam longe, você paga pensão, todo mundo fica feliz. Eu não vou ficar feliz. Isabela pausou, estudando o rosto dele. Você está apaixonado por ela de novo. O quê? Pela Marina. Você ainda gosta dela. Rafael não respondeu imediatamente. Nas últimas semanas, tinha percebido como se sentia bem na companhia de Marina. Como riam juntos quando os meninos faziam alguma travessura. Como ela o olhava quando ele ajudava com o dever de casa deles. E isso não tem nada a ver com Marina. Tem tudo a ver. Isabela cruzou os braços. Você acha que não percebo? Você mal me toca ultimamente. Mal conversa comigo. Está sempre pensando em outro lugar. Isabela, sabe o que eu acho? Você quer ter de volta a vida que perdeu 8 anos atrás. A menina pobre, os filhinhos, a família humilde. Você está passando por uma crise de meia-idade aos 32 anos. Não é isso. É sim. Você está romantizando uma situação que na prática vai ser um inferno. Isabela se aproximou dele. Rafael, pensa com a cabeça. Você quer mesmo trocar nossa vida por quê? Por 2 moleques que nem te conhecem direito? Rafael olhou ao redor do apartamento de Isabela. Tudo era perfeito, caro, impecável. Como a vida deles. Como o casamento ia ser. Eu não posso abandonar meus filhos. Ninguém está pedindo para abandonar. Só para manter as prioridades certas. E se eu não conseguir? Isabela o encarou por um longo momento. Então você vai perder a melhor coisa que já aconteceu na sua vida. Rafael saiu do apartamento de Isabela mais confuso do que nunca. Passou o dia no escritório tentando trabalhar, mas não conseguia se concentrar. Na quarta-feira, Marina ligou. Os meninos querem saber se você vai no jogo de futebol deles no sábado. Claro que vou. Rafael, posso te fazer uma pergunta? Pode. Você contou para sua noiva sobre as visitas? Contei. E? Ela não ficou muito feliz. Marina ficou em silêncio por um momento. Olha, eu sei que é complicado, mas os meninos estão se acostumando com você. Ontem o Pedro me perguntou se você ia morar com a gente. O que você respondeu? Que você tem sua própria vida, mas ele insistiu, queria saber por que você não pode ser nosso pai de verdade. Rafael sentiu o coração apertar. Marina, não precisa explicar nada para mim, mas para ele sim. Porque se você não tem intenção de estar presente de verdade, é melhor parar agora. Eu quero estar presente. Então está na hora de decidir como.
No sábado, Rafael foi ao jogo dos meninos. Era num campinho pequeno em Vila Madalena, com outras famílias gritando na arquibancada. João jogava como goleiro, Pedro era atacante. Os dois se destacavam no time. Eles são bons, Rafael comentou com Marina. O Pedro quer ser jogador profissional. O João prefere cozinhar como eu. Você ensina culinária para eles? Claro. O João já sabe fazer macarrão e brigadeiro sozinho. Rafael observou as outras famílias ao redor. Pais e mães juntos torcendo pelos filhos. Casais que tinham construído algo real, sólido. Marina, posso te perguntar uma coisa? Pode. Você já pensou em tentar de novo, nós dois? Marina o olhou surpresa. Rafael, eu sei que cometi erros. Sei que te machuquei. Mas talvez a gente pudesse... Você vai se casar em 3 semanas. E se eu não casasse? Você está falando sério? Estou. Marina suspirou. Rafael, 8 anos é muito tempo. A gente não é mais as mesmas pessoas. Mas ainda gostamos um do outro. Gostar não é suficiente. Você tem uma vida, eu tenho outra. Você é rico, eu sou classe média. Você tem uma noiva da alta sociedade, eu sou uma chefe que trabalha aos fins de semana. Nada disso importa. Importa sim, porque quando passar a euforia de ter descoberto que é pai, você vai lembrar por que me deixou da primeira vez. O juiz apitou o final do jogo. O time dos meninos tinha ganhado de 3-1 com 2 gols do Pedro. Papai, você viu meus gols? Pedro correu para Rafael. Vi sim, campeão, jogou muito bem. E o João não levou nenhum gol. Defenderam muito bem os dois. Na volta para casa, os meninos foram no banco de trás do carro de Rafael, falando animados sobre o jogo. Marina ia no banco da frente em silêncio. Papai, você vai jantar com a gente hoje? João perguntou. Rafael olhou para Marina. Ela balançou a cabeça quase imperceptivelmente. Hoje não posso, filho. Mas a gente se vê na semana que vem. Tá bom. Quando chegaram no prédio de Marina, os meninos desceram e correram para o porteiro mostrar as medalhas que ganharam. Rafael, Marina disse antes de sair do carro, decide logo o que você quer, porque eles merecem ter certeza. Eu sei o que quero. Então para de enrolar e faz alguma coisa a respeito. Ela saiu do carro e pegou os meninos pela mão. Rafael ficou parado, vendo sua família subir para o apartamento. Na segunda-feira, faltavam 2 semanas para o casamento. Rafael, você precisa provar o terno hoje. O alfaiate vem às 3. Isabela estava na cozinha do apartamento dele, organizando a agenda da semana final antes do casamento. Convites confirmados, decoração da igreja, cronograma da festa. Tá bom, Rafael respondeu sem olhar para ela. Estava tomando café e mexendo no celular, vendo as fotos que tirou do jogo dos meninos no sábado. E amanhã temos o jantar de ensaio com os padrinhos. Você confirmou com o Ricardo? Confirmei. Rafael, você está me ouvindo? Ele levantou os olhos. Estou sim. Não está não, você está no mundo da lua há semanas. Isabela se sentou ao lado dele. Olha, eu sei que essa história dos meninos te deixou confuso. Mas você precisa focar no nosso casamento. Eu estou focado. Está nada. Você parece que está sendo obrigado a casar comigo. Rafael não respondeu. Nos últimos dias, toda vez que pensava na cerimônia, sentia um aperto no peito. Sabe o que eu acho? Você precisa de umas férias. Depois do casamento, a gente viaja para a Europa, fica longe de tudo isso por um tempo. E os meninos? Os meninos vão estar bem. A Marina cuida deles há 8 anos. Pode cuidar por mais algumas semanas. Rafael a encarou. Isabela, eles são meus filhos. São sim, e você vai ser um bom pai do seu jeito. Mas isso não significa que precisa virar a vida de cabeça para baixo. Naquela tarde, Rafael foi provar o terno. Ficou parado na frente do espelho, vendo sua reflexão. O noivo perfeito para o casamento perfeito. Está ficando ótimo, doutor Rafael, disse o alfaiate. Só preciso ajustar um pouco na cintura. Rafael assentiu, mas sua mente estava longe. Pensava na conversa com Pedro depois do jogo, quando o menino perguntou se ele ia morar com eles depois que a tia parasse de ficar brava. Que tia? Rafael tinha perguntado. A tia que não gosta que você venha nos ver. A mamãe falou que ela fica brava quando você brinca com a gente. Rafael sentiu uma pontada no peito. As crianças sabiam sobre Isabela.
Sabiam que havia alguém impedindo que ele fosse pai deles completamente. Doutor Rafael, o alfaiate o chamou. O senhor está bem? Estou sim. Pode terminar. Na quinta-feira, 3 dias antes do casamento, Rafael recebeu uma ligação inesperada. Rafael, é a Carmen, sua mãe. Oi, mãe, que surpresa. Filho, eu e seu pai precisamos conversar com você. Pode vir aqui em casa hoje? Aconteceu alguma coisa? Vem, por favor. Rafael chegou na casa dos pais no final da tarde. Carmen estava nervosa, Antônio sério. O que está acontecendo? Senta, filho. Carmen apontou para o sofá. Nós conhecemos nossos netos. Rafael ficou gelado. Como assim? Fomos até a escola deles hoje. Ficamos esperando na saída até vê-los. Antônio falou com a voz embargada. Rafael, eles são lindos. Vocês não podiam fazer isso. Podíamos sim, são nossos netos. Carmen tinha lágrimas nos olhos. O Pedro é igualzinho a você quando era criança. E o João tem seus olhos, mas o jeito da mãe. Conversamos com eles, Antônio continuou. Perguntaram quem éramos, falamos que éramos avós de um amiguinho. Eles são educados, inteligentes. E a Marina? Estava lá também. Uma menina linda, Rafael. E se vê que ama esses meninos mais que a própria vida. Carmen se aproximou do filho. Rafael, como você pode casar com a Isabela sabendo que tem uma família esperando por você? Não é tão simples. É sim. Antônio se levantou. Filho, eu e sua mãe construímos nossa vida juntos. Passamos por dificuldades, mas sempre fomos uma família de verdade. O que você tem com a Isabela não é família, é sociedade. Isabela é uma boa pessoa. Para algumas coisas, talvez, mas não para ser mãe dos seus filhos. Carmen segurou as mãos dele. Rafael, você acha que ela vai amar o João e o Pedro como eles merecem? Rafael não conseguiu responder. E você? Antônio perguntou. Você ama a Isabela como amava a Marina? Pai, responde. Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Não, ele admitiu finalmente. Não amo. Na sexta-feira, véspera do casamento, Rafael não conseguiu dormir. Ficou na varanda do apartamento a noite toda, pensando. De manhã, tomou uma decisão. Pegou o carro e foi até a casa de Marina. Eram 7 horas. Os meninos provavelmente ainda estavam dormindo. Tocou a campainha. Marina atendeu de pijama, com cara de sono. Rafael, o que você está fazendo aqui? Preciso falar com você. Agora? São 7 da manhã. É importante. Marina suspirou e o deixou entrar. Os meninos ainda estão dormindo. Eu sei. Rafael pegou um envelope da mochila. Trouxe uma coisa para você. O que é isso? A escritura do prédio da sua cozinha industrial. Agora é seu. Marina abriu o envelope, incrédula. Rafael, isso vale uma fortuna. É para você e para os meninos, independente do que aconteça entre a gente. Eu não posso aceitar. Pode sim, é o mínimo que posso fazer depois de 8 anos de ausência. Marina se sentou no sofá ainda olhando os papéis. Por que você está fazendo isso? Porque me apaixonei pelos nossos filhos e porque nunca parei de te amar. Rafael, eu vou cancelar o casamento. Marina levantou os olhos, surpresa. O quê? Não posso me casar com a Isabela. Não amo ela. E não posso viver fingindo que vocês não existem. Você tem certeza? É um passo muito grande. Tenho certeza. A única coisa que não tenho certeza é se você me daria uma segunda chance. Marina ficou em silêncio por um longo momento. Rafael, são 8 anos. Muita coisa mudou. Eu sei, mas talvez a gente possa construir algo novo. Devagar, do jeito certo dessa vez. E se não der certo? Os meninos vão sofrer. Vai dar certo, porque agora eu sei o que é importante de verdade. Nesse momento, Pedro apareceu na sala de pijama, esfregando os olhos. Papai, você veio tomar café da manhã com a gente? Rafael olhou para Marina, depois para o filho. Vim sim, campeão, se a mamãe deixar. Pedro correu para abraçar Rafael. Mamãe, o papai pode ficar para sempre? Marina sorriu pela primeira vez desde que Rafael chegou. Vamos ver, meu amor. Vamos conversar sobre isso. João apareceu na sala também, ainda sonolento. O papai vai morar com a gente? Talvez, Marina respondeu olhando para Rafael. Se ele prometer que não vai embora nunca mais. Eu prometo, Rafael disse, ajoelhando para ficar na altura dos meninos. Prometo que nunca mais vou abandonar vocês.
Os dois meninos se jogaram nos braços dele. Rafael os abraçou forte, sentindo que finalmente estava no lugar certo. E o casamento? Marina perguntou. Vou falar com a Isabela agora. Não posso me casar com ela sabendo que amo outra pessoa. Ela vai ficar furiosa. Vai, mas é o certo a fazer. Rafael se levantou e pegou o celular. Aliás, preciso fazer uma ligação. Discou o número de Isabela. Oi, querido. Animado para amanhã? Isabela não vai ter casamento. Silêncio do outro lado. Como assim não vai ter casamento? Eu não posso me casar com você, desculpa. Rafael, você está brincando comigo? Não estou. Eu amo a Marina e meus filhos. Não posso fingir que não amo. Você perdeu completamente o juízo. Talvez. Mas pela primeira vez em anos sei exatamente o que quero. Rafael desligou o telefone e olhou para Marina. Pronto. Agora sou oficialmente um homem livre. Marina balançou a cabeça, mas estava sorrindo. Você é louco. Louco por vocês. Pedro puxou a mão dele. Papai, agora você vai jantar com a gente todo dia? Vou sim, filho. Todo dia. 6 meses depois, Rafael acordou com Pedro pulando na cama. Papai, hoje é aniversário do João. Rafael abriu os olhos e viu Marina na porta do quarto, segurando uma bandeja com café da manhã e sorrindo da cena. Bom dia, família, ela disse, entrando no quarto que agora dividiam no apartamento em Vila Madalena. Rafael se sentou na cama e puxou Pedro para um abraço. Bom dia, campeão. Cadê o aniversariante? Está na cozinha fazendo panquecas com a vovó Carmen. Nos últimos meses, a vida de Rafael havia mudado completamente. Depois de cancelar o casamento, causando o maior escândalo social de São Paulo em anos, ele vendeu o apartamento em Moema e se mudou para perto de Marina e os meninos. A adaptação não foi fácil. Isabela não aceitou o fim do noivado sem luta. Ameaçou processos, espalhou boatos sobre Rafael ter perdido a sanidade e chegou a tentar convencer os pais dele a internarem-no numa clínica. Ela ligou ontem de novo, Marina disse, entregando uma xícara de café para Rafael. O que ela queria? A mesma coisa de sempre. Que você volte à razão e pare de brincar de família. Rafael balançou a cabeça. Vou ter que trocar de número. Não precisa. Eu falei para ela que se ligasse de novo, ia registrar um boletim de ocorrência por perturbação. E ela parou? Por enquanto. Pedro saiu correndo para a cozinha, gritando que queria ajudar a fazer panquecas. Rafael puxou Marina para perto. Bom dia, senhora Monteiro. Ainda não sou senhora Monteiro, ela riu. E pode ser que nunca seja se você continuar deixando a sogra fazer todas as refeições. Minha mãe adora cozinhar para os netos. Sua mãe adora estragar os netos. Ontem eles jantaram só brigadeiro. Rafael riu e beijou Marina. Nos últimos meses, eles haviam reconstruído seu relacionamento devagar, com cuidado. Não foi fácil. Havia muitas mágoas do passado, muitas inseguranças. Às vezes ainda não acredito que você escolheu a gente, Marina disse, encostando a cabeça no ombro dele. Por quê? Você abriu mão de tanta coisa. A vida de rico, a esposa perfeita, a posição social. Eu não abri mão de nada importante. Ganhei uma família. Mesmo? Não sente falta de nada? Rafael pensou por um momento. Depois do escândalo do casamento cancelado, perdeu alguns clientes conservadores. Teve que lidar com fofocas, olhares de julgamento, comentários maldosos. Mas também descobriu quem eram seus verdadeiros amigos e, principalmente, descobriu o que realmente importava na vida. Sabe do que eu sinto falta? Ele disse. Do quê? Daquele silêncio mortal que eu tinha no apartamento em Moema. Sinto muita falta de não ter ninguém gritando papai de manhã cedo. Marina riu. Mentiroso. E sinto falta das conversas superficiais sobre o tempo e sobre que restaurante frequentar. Eram tão importantes. Para. E principalmente sinto falta de não saber o que é amor de verdade. Marina o beijou de novo. Eu te amo, Rafael Monteiro. Eu também te amo, Marina Santos. Na cozinha encontraram João concentrado fazendo panquecas enquanto Carmen orientava. Pedro estava sentado no balcão, comendo massa crua. Feliz aniversário, filho, Rafael disse, abraçando João. Obrigado, papai. Olha só como ficaram. João mostrou orgulhoso as panquecas perfeitamente redondas. Ficaram lindas. Você é um chefe nato.
A vovó disse que posso fazer o curso de culinária para crianças nas férias. Claro que pode. Carmen se aproximou de Rafael. Bom dia, filho. Como dormiu? Bem, mãe. Obrigado por vir cedo ajudar. Eu que agradeço. Vocês me deram os melhores netos do mundo. Antônio chegou logo depois, trazendo os presentes para João. Os últimos meses haviam sido uma revelação para os avós, que se descobriram completamente apaixonados pelos netos. Onde está o aniversariante? Antônio gritou da porta. Vovô! Os dois meninos correram para abraçá-lo. Trouxe uma surpresa para você, João. Antônio abriu uma caixa grande. Dentro havia um kit completo de chefe mirim, aventais, toucas, utensílios infantis. Agora você pode cozinhar igual a mamãe, Antônio disse. João ficou radiante. Posso usar agora? Claro, amor, Marina disse. Mas primeiro vamos tomar café da manhã. Depois do café, foram para o parque fazer a festa. Rafael havia alugado um espaço com churrasqueira e convidado alguns amigos de Marina e os coleguinhas dos meninos. Papai, você vai jogar futebol com a gente depois? Pedro perguntou. Claro, mas vou pegar leve com vocês. Você que vai precisar que a gente pegue leve, João disse, arrancando risadas de todos. Durante a festa, Rafael observou sua família. Marina organizando os jogos das crianças, rindo com as outras mães. João dividindo o bolo com todos os amigos. Pedro tentando ensinar truques de futebol para as meninas. Seus pais conversando animadamente com os convidados orgulhosos dos netos. Carlos, seu melhor amigo, se aproximou. E aí, como está a vida de pai de família? Melhor impossível. Sério, não sente falta da vida de solteiro? Rafael olhou para Pedro ensinando uma menina a chutar a bola, enquanto Marina aplaudia e João distribuía brigadeiros que ele mesmo havia feito. Carlos, você conhece a sensação de acordar todo dia, sabendo exatamente por que está vivo? Não. Então você não pode entender. Na volta para casa, os meninos dormiram no carro, exaustos da festa. Rafael carregou Pedro, Marina carregou João. Foi um dia perfeito, Marina disse, deitando João na cama. Foi mesmo. Depois que colocaram as crianças para dormir, se sentaram no sofá da sala. Marina, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você me perdoou mesmo? Por ter ido embora 8 anos atrás? Marina pensou por um momento. Sabe, eu passei muito tempo com raiva de você. Principalmente nos primeiros anos, quando estava sozinha com 2 bebês, sem dinheiro, sem ajuda. Eu sinto muito. Deixa eu terminar. Ela pegou a mão dele. Mas hoje eu entendo que se você não tivesse ido embora, talvez a gente nunca tivesse amadurecido o suficiente para ter o que temos hoje. Como assim? Você era muito imaturo aos 24 anos, eu também. Se a gente tivesse ficado junto na época por obrigação, talvez não tivesse dado certo. Você acha? Tenho certeza. O Rafael de hoje é muito diferente do de 8 anos atrás. Mais maduro, mais centrado, mais humano. E você? Eu aprendi a ser forte sozinha. Aprendi a criar meus filhos, a tocar meu negócio, a não depender de ninguém. Isso me fez uma pessoa melhor. Rafael refletiu sobre isso. Então, você está dizendo que foi bom eu ter ido embora? Estou dizendo que tudo aconteceu como deveria acontecer. A gente se encontrou na hora certa. E agora? Agora a gente constrói o futuro. Juntos. Rafael puxou Marina para perto. Eu te amo tanto. Eu também te amo. Marina? Casa comigo? Marina se afastou para olhar para ele. Sério? Sério. Não precisa ser nada grande, nada ostensivo. Só a gente, os meninos, nossos pais. Quero que você seja minha esposa oficialmente. E se der errado? Não vai dar. Porque dessa vez eu sei o que estou escolhendo. Marina sorriu. Está bem, mas com uma condição. Qual? O João e o Pedro vão ser os padrinhos. Fechado. Eles se beijaram no sofá da sala, enquanto lá fora São Paulo continuava sua vida frenética. Mas ali dentro, naquele apartamento simples em Vila Madalena, uma família havia se encontrado. E dessa vez para sempre. 2 anos depois, Rafael estava na cozinha preparando o café da manhã, quando Pedro desceu correndo as escadas. Papai, a mamãe está passando mal de novo. Rafael subiu correndo para o quarto e encontrou Marina no banheiro, enjoada. De novo? Ele perguntou preocupado. Marina levantou os olhos para ele com um sorriso meio envergonhado. Acho que vamos precisar comprar um berço.
Rafael a encarou por um momento, processando a informação. Você está grávida, de 2 meses. Rafael a pegou no colo e a girou no ar. Mais um? Ou uma? Ainda não dá para saber. João apareceu na porta do quarto. Vai ter bebê? Vai, Marina disse, rindo. Legal, eu vou ensinar ele a cozinhar. E eu vou ensinar futebol, Pedro gritou da escada. Rafael abraçou Marina forte. Nossa família está crescendo. Está mesmo. Você está feliz? Nunca estive tão feliz na vida. E era verdade. Porque às vezes a melhor escolha é aquela que fazemos com o coração, mesmo quando a cabeça diz o contrário. Às vezes, o que parece ser um fim é apenas um novo começo. E às vezes, para encontrar nossa família, precisamos primeiro nos perder.